Boa noite, queridos irmãos do Núcleo Espírita Chico Xavier. É sempre uma grande alegria poder estar com vocês mais uma vez para conversarmos sobre a nossa querida doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora que tanta felicidade traz aos nossos corações. Quero deixar um abraço fraterno para todos vocês, o meu carinho e a minha gratidão pelo convite, que sempre é tão bom conversar com vocês e poder trazer o resultado aí das minhas reflexões, dos nossos estudos, para nós tratarmos a respeito. E na noite de hoje, nós vamos falar, o tema dessa noite é como os espíritos penetram em nossos pensamentos. Está nas questões 456 a 458 do Livro dos Espíritos, e eu vou ler rapidamente as questões para poder nos situar no tema da noite. Vamos lá. A questão 456 diz assim: os espíritos veem tudo o que fazemos? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige sua atenção, pois as que lhe são indiferentes, com elas não se preocupa. Não se ocupam de coisas que a eles não interessam, coisas bobas, né? 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente, conhecem o que desejariam esconder de vós mesmos, nem atos nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. E a subpergunta A: dessa forma seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-lo a esta mesma pessoa depois morta? Certamente. Quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. 458. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e que nos observam? Depende. Os espíritos brincalhões riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios deploram vossos defeitos e tentam ajudar-vos. Então, é assim que eles vêm participar da nossa vida, né? Bom, para falar sobre isso, como eles interferem na nossa vida, nós vamos primeiro ter que tocar em 3 pontos: fluido cósmico universal, fluido vital ou princípio vital e aura, tá? Então vamos lá. O fluido cósmico universal está mostrado, ensinado, apresentado para nós na questão 64 do Livro dos Espíritos. E, em suma, o que eles dizem que é, os espíritos dizem o que é o fluido cósmico universal? É a energia criadora de tudo que temos no universo e na qual estamos mergulhados do mesmo modo como também estamos mergulhados no oxigênio. Vejam bem, nós estamos mergulhados no oxigênio, mas nós não vemos o oxigênio. No entanto, sabemos que estamos envolvidos por esse oxigênio, porque estamos respirando, inspirando e expirando. Temos o vento que nos mostra que o oxigênio está aí. O vento é o quê? O ar em movimento, o ar é oxigênio. Então, temos o vento da natureza, temos o vento dos ventiladores, temos o vento hoje em dia dos aparelhos de ar-condicionado, que nos trazem essa grande satisfação nesses dias de tanto calor, desse calor horrível que estamos passando. São os aparelhos de ar-condicionado que nos salvam, não é mesmo? Então, é um conforto para nós. E ali está mostrado para nós muito claramente que nós estamos ali com oxigênio em torno de nós. Bom, então estamos aqui com o fluido cósmico em torno de nós. Fluido vital. O fluido vital ou princípio vital está para nós mencionados no Livro dos Espíritos da questão 63 a 66. Lá está tudo explicado acerca do fluido vital. Vocês poderão depois pesquisar mais profundamente. E, em termos gerais, o que essas questões dizem é o seguinte: que o fluido vital ou princípio vital é a energia decorrente do fluido cósmico modificado. Aquele fluido cósmico que nós vimos antes, que é a base de tudo. Ele é a energia criadora
de tudo que temos no universo. Tudo que temos no universo foi decorrência do fluido cósmico universal. Então, o fluido vital, o princípio vital, ele é parte decorrente do fluido cósmico modificado que nosso perispírito recebe quando nós somos concebidos e que vai transmitir vitalidade ao nosso corpo físico durante toda a vida terrena. Falando de uma forma assim mais brincalhona, mais descontraída, é uma bateria que nós recebemos lá de Papai do Céu quando nós reencarnamos. Aquela bateria tem ali uma quantidade de fluido cósmico, de fluido vital, necessária para nós darmos cumprimento à nossa vida naquilo que nós já havíamos combinado quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Quando estávamos na erraticidade e tivemos aquela reunião com o nosso mentor, com o nosso guia protetor, com os nossos guardiões todos, né? Aqueles interessados no nosso progresso, nós nos comprometemos de fazer várias coisas na reencarnação. E então eles dimensionam quantos anos mais ou menos nós teríamos que viver para podermos dar conta de tudo que nós nos comprometemos, né? E é aí que a gente recebe essa carga de fluido vital no nosso perispírito. O perispírito está ali unindo o nosso espírito ao nosso corpo físico. E ele está ali no meio. Ele emana essa energia de fluido vital e é o que faz que nós tenhamos essa vitalidade no nosso corpo físico, né? Bom, esse fluido vital, ele pode ser reposto através do sono ou através da nossa alimentação. Por que através do sono e da alimentação? Porque quando nós estamos dormindo, o nosso perispírito ele se desliga parcialmente do corpo físico, ele fica desdobrado, então ele tem mais liberdade, ele está mais solto, e aí ele consegue aurir desse fluido vital, desse fluido cósmico que está em torno de nós. Ele se embebe como se fosse uma esponja naquele fluido. Tanto que quando nós dormimos a noite toda, dormimos bem, nós acordamos revitalizados, não é mesmo? Às vezes, mesmo durante o dia, nós temos assim alguns episódios de cansaço, principalmente pessoal um pouco mais idoso, né? Nós temos algumas dificuldades já maiores. Então, depois de fazermos várias atividades durante o dia, chega um horário assim que dá uma canseira, dá um esgotamento. Aí, o que nós costumamos dizer? Ih, minha bateria acabou, minha pilha descarregou, estou tão cansado, precisando descansar, dormir um pouquinho, não é mesmo? Aí nós vamos para um lugar tranquilo, nos deitamos, nos tranquilizamos, dormimos um pouquinho, às vezes é aquele cochilinho, às vezes dormimos mais um pouco, de acordo com a necessidade do nosso organismo. E nesse momento o nosso perispírito vai lá e aí, ó, se absorve daquele fluido vital. Quando volta para o nosso corpo, nós já estamos com outra energia, aí podemos encarar mais atividades que nos aguardam, não é? Então, o fluido vital tem essa propriedade. E precisamos falar também sobre a aura. A aura é interessante. Olha só, quando nós pesquisamos na codificação, nós não vamos encontrar Kardec falando em nenhum momento sobre aura, né? Mas ela é falada em outras publicações. Pesquisando sobre o assunto, nós descobrimos que na Revista Espírita de 1862, do mês de dezembro, Kardec publicou um artigo intitulado Estudo sobre os processos de Morzine, onde nós podemos destacar uma informação que ele coloca nesse estudo, que diz o seguinte: o perispírito, por não estar confinado no corpo como numa caixa, irradia ao seu derredor, formando uma atmosfera que tem as qualidades do pensamento que emana o espírito, sejam elas boas ou más. Ora, essa irradiação do perispírito é justamente o que nós entendemos por aura, o que hoje se fala
que é a aura, que várias publicações falam sobre isso, né? É a nossa aura que está ali mencionada nesse, nesse estudo do Kardec. E nós encontramos uma referência sobre a aura também nesse livro aqui, ó, meu já está bem velhinho, Estudos Espíritas, tá? Joana de Ângeles, pelo nosso querido Divaldo. E no capítulo 4, fala sobre perispírito, ele vai, num determinado momento, falar assim, ó, revestimento temporário, imprescindível à encarnação e à reencarnação, é tanto mais denso ou sutil quanto evoluído seja o espírito que dele se utiliza. Quer dizer, o perispírito vai ser mais sutil, mais leve, mais diáfano, à medida que o espírito seja mais evoluído. Também considerado corpo astral, exterioriza-se através e além do envoltório carnal. Olha aí, ele não ficar fechadinho no corpo de carne nosso como se fosse uma caixa. Irradiando-se com uma energia específica ou aura. Joana de Ângeles me falando sobre isso, entendeu? Só para confirmar isso que nós tínhamos falado ali mais adiante, mais anteriormente. Então, a aura é que vai dar o nosso tom, ela vai irradiar, ela pode ser medida, verificada por um aparelho que faz uma fotografia chamada fotografia Killing. Essa fotografia, ela mostra na nossa mão, no nosso dedo, qualquer parte do nosso corpo, a nossa aura como é que está. Ela mostra a cor, né? Se a aura está mais densa, se está mais translúcida, mais diáfana. Ela mostra, muito interessante isso, pode mostrar das flores, dos animais, né? Tem que ter um fluido animal ali para existir a aura. Eu já tive a oportunidade de fazer isso, passar por essa experiência com a nossa querida e saudosa tia Berenice. Eu era aluna dela do Livro dos Médiuns, lá na casa de Eurípides, e ela uma vez levou esse aparelho, aí mediu lá a aura de todo mundo, foi uma alegria. E nós conhecemos, então, como é que funcionava aquilo e entendemos o que era a aura, essa nesse nosso perispírito quando ele irradia além do nosso corpo físico, né? E essa aura justamente é que ela vai tomar o tom do nosso pensamento, do nosso sentimento, quem nós somos. Nós somos o que? O espírito que estamos aqui nesse corpo. Então, a aura vai e se espalha por esse fluido cósmico universal. Como quando a gente joga uma pedra num lago, não forma aquelas ondas? Ou quando a gente usa um perfume, né? A gente às vezes bota um perfume gostoso, a pessoa que está perto sente. Ele foi por onde? Ele foi pelo fluido cósmico. Foi se espalhando, né? Pelo ar também que está nos envolvendo. Aconteceu uma vez uma situação comigo muito interessante que eu pude observar e que eu vi como isso acontece na prática. Aconteceu um acidente numa estrada, numa rodovia. Houve um atropelamento, a pessoa que havia atropelado o sujeito não teve culpa nenhuma. O sujeito atravessou correndo uma rodovia de alta velocidade e foi atropelado. Felizmente morreu, graças a Deus. Mas ficou parado o trânsito, né? Ali, aí por isso que permitiu que nós víssemos o que estava acontecendo. Então ficou ali o trânsito parado e tal, aquela situação. E ele morava numa comunidade próxima, vieram algumas pessoas que o conheciam, fizeram aquela rodinha ali e tal. Enquanto isso vinha socorro, vinha SAMU, vinha polícia, aquelas coisas todas normais no acidente. E estava ali se conversando e tinha um mediador que era acho que ele era o representante daquela comunidade, líder comunitário dali. E eles estavam conversando com um rapaz que havia feito o atropelamento, estava tudo ali discutindo em bons termos, civilizadamente. De repente, eu não sei de onde que veio a criatura, porque quando eu vi ela já estava lá fazendo tumulto, mas chegou uma senhora e ela começou a falar tanta doideira, ela não tinha visto o acidente, ela não tinha visto nada, começou a insuflar as pessoas, incitar as pessoas para agredir o rapaz, para virar o carro dele. Olha só que situação.
E foi uma coisa assim, ficou todo mundo assustado com aquilo, né? Tomou um vulto tão forte aquilo que eu falei, meu Deus do céu. De repente veio um ônibus, ela entrou nesse ônibus e foi embora. Bastou ela sair do ambiente, as coisas foram se acalmando, foram se acalmando, foram se acalmando. Se tranquilizou tudo de novo, as pessoas conversaram, se resolveram lá, e aí já tinham levado o acidentado, abriram novamente o trânsito e nós fomos embora. Mas eu vi na prática acontecer isso, né? Uma situação tranquila, houve uma ebulição e voltou a tranquilidade com o afastamento da pessoa que estava com aquela aura impregnada. Você vê os pensamentos dessa pessoa, né? Um outro caso que acontece também, que já aconteceu comigo algumas vezes e provavelmente já aconteceu com vocês também, é de ter pessoas que nós não convivemos com elas, nós conhecemos de vista, mas nós não gostamos da pessoa, tem alguma coisa que a gente não consegue. Então costuma-se dizer vulgarmente assim, pô, mas eu não vou com o santo dessa pessoa, eu não vou com a cara dessa pessoa, nunca fez nada pra gente, mas tem uma aversão natural àquela pessoa. Ou seja, olha o perispírito aí também com emanações fluídicas tão densas, tão pesadas, tão ruins, que nos contaminam à distância, sem mesmo nós precisarmos estar perto dela, né? Agora, o mais complicado, o mais difícil é quando é com parentes que estão ali dentro da nossa própria família, porque com esses nós vamos ter que conviver. Mesmo que nós não convivamos diariamente, mas nos encontramos em casamento, enterro, batizado, aniversário, essas coisas assim que família normalmente se encontra. Então, é um problema sério. Quando a pessoa chega no ambiente, já fica todo mundo que não está na mesma vibração que ela, a pessoa já fica arrepiada, já se sente mal, já dá uma vontade de ir embora, uma angústia. Aquela pessoa está logo procurando conflitos, discussões, aí reclama, fala mal de alguém que não está presente. Sabe aquela pessoa complicada, né? Que são esses parentes que nós temos que conviver para poder parar as arestas, mas que é difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Tudo aquilo que Jesus diz que nós podemos fazer, é porque nós podemos. Nós temos só que nos empenhar mais, mas é difícil, sabemos disso, né? Então, esses nossos parentes também complicados são um teste para nós, né? Bom, então agora adentrando, isso tudo foi só para situar o nosso raciocínio para a gente entender como é que a coisa funciona, né? Agora adentrando ao tema, né? Você vê que os espíritos dizem lá numa das questões que nós lemos que nós estamos constantemente rodeados de testemunha. E isso nos leva a nos lembrar de Paulo de Tarso, que na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz para nós, então, ali que nós estamos constantemente rodeados por uma nuvem de testemunhas. Essas testemunhas serão boas ou más na medida em que nossos pensamentos assim também forem. Então, nós vivemos rodeados de testemunhas encarnadas e desencarnadas, né? Os encarnados convivem com a gente, os desencarnados que estão ali porque, atraídos por nós. E sobre isso, separei aqui para nós vermos aqui uma lição 76 do Pão Nosso, questão 76. A questão não, a lição 76, que diz assim: as testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, nessa carta aos Hebreus 12:1. E vem então aí a explicação que o nosso querido Emmanuel nos dá a respeito desse parágrafo que Paulo ditou nessa carta. Diz assim: esse conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita
e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, ou seja, nossos parentes, né? Mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, os espíritos, que o observam dos diferentes ângulos da vida dos anteplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grandes nuvens de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossam as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Nós, que quando fizemos nosso projeto reencarnatório, nosso programa reencarnatório, falamos com eles, resolvemos com eles, ouvimos os conselhos, não é? Eles estão lutando por nós. Então, esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras, intuições, hein? No refolhos da consciência, aquela vozinha que fala com a gente, nos orientando para o bem e que muitas vezes nós não damos ouvidos. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Estão com a gente naquela situação. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida, porque esses que estão conosco na vida estão ali comumente, estão vivendo junto conosco, os outros estão observando. Faze, pois, o bem possível aos teus associados, os que estão conosco nessa vida, aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham, esses que estão do outro lado. Te acompanham em espíritos cheios de preocupação e de amor, que são que esses espíritos que trabalharam conosco para organizar essa nossa reencarnação, esses espíritos que nos amam, que estão interessados no nosso progresso. Então, eles também são testemunhas e devemos procurar estar o quê? Sintonizados mais com eles, né? Então, como nos esclarecem os espíritos através de Kardec, os espíritos conseguem nos ver, ouvir nossos pensamentos e ver as formas emanadas daquilo que pensamos, de modo que nós somos um livro aberto para eles, tá? Mas eles só vão se aproximar de nós ou prestar atenção em nós se eles tiverem interesse em alguma coisa. Nós temos que... eles não estão mais interessados no nosso dia a dia, em coisas corriqueiras do dia a dia, porque eles não estão mais aqui na matéria. Então, isso para eles não tem relevância. Eles possuem a capacidade de perceber e interagir conosco quando eles desejam, ou seja, quando lhes chega alguma coisa que chame eles para junto de nós. Como a Terra ainda se encontra na categoria de planetas e provas de expiação, nós já podemos imaginar que tipo de espíritos nós temos junto de nós, né? Não só esses, temos muitos espíritos bons, mas temos muitos espíritos também, ó, que não estão nessas categoria avançada, ainda são atrasadinhos, que nem nós, né? Então, são as mais testemunhas que se preponderam ao nosso lado. Então, essa nuvem de testemunhas que o Paulo nos falou, que nos envolve e é composta de todos os tipos de espírito, e dependendo da nossa vibração, aí outra coisa, a nossa vibração, vamos falar sobre vibração e sintonia. Através da vibração das ondas dos nossos pensamentos, estaremos muitas vezes envolvidos por más testemunhas, espíritos que nos odeiam ou os que são viciosos. Por exemplo, também
e aqueles espíritos que não gostam de nós. Mas também, por outro lado, teremos boas testemunhas, espíritos que são nossos amigos, esses amigos, esses espíritos que gostam de nós, querem nos ajudar para que nós possamos vencer as nossas lutas, vencer as nossas provas, vencer as nossas expiações, e eles nos dão boas intuições, nos dão bons conselhos. É isso que eles esperam que nós os ouçamos, para que nós possamos estar em boa sintonia. Então, sobre esse aspecto, vou falar rapidamente sobre um livro. O livro chama-se Sexo e Destino, ele é da coleção André Luiz. E ele vem contar uma história de uma família. O pai, a mãe, 2 filhas, uma filha adotada, uma filha legítima, e um drama que sucedeu com eles. Isso daí, recomendo que leiam, porque o livro é maravilhoso, tá? Mas vamos nos ater só ao que nos interessa aqui, que é a questão da sintonia. O pai da família, Cláudio, ele gosta de beber. Ele é chegado a uma bebidazinha. E por causa dessa vontade dele, desses desejos dele de bebida, dessa vontade que ele tem de beber frequentemente, dele gostar de beber, ele já atraiu pelo seu pensamento a vinda de 2 espíritos alcoólatras para dentro da sua casa. Então, esses espíritos estão lá convivendo com ele. E sempre que podem, estão incitando o Cláudio para beber. Nesse capítulo 4, ao qual nós nos referimos, o Cláudio chegou do trabalho e tal, resolveu sentar lá na sala para ler o jornal. Quando ele senta para ler o jornal, ele automaticamente olha para a estante e vê lá uma garrafa de bebida. Aí ele tem vontade de beber, ele pensa na bebida. Imediatamente, olha, a vibração do pensamento exteriorizou através do fluido cósmico. Aí o que acontece? Os espíritos vieram para junto dele e começaram a falar no ouvido dele. Bebe, vamos beber, precisamos beber e tal. E foi fazendo assim aquele envolvimento nele e ele resistiu até um pouco. Mas chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele levantou, pegou o copo, sentou, bebeu. O modo como ele bebeu, ele reproduziu o que um dos espíritos fazia. Os espíritos os obsessores começaram a brigar, porque ambos queriam ao mesmo tempo se beneficiar daqueles fluidos, daquelas emanações fluídicas do álcool que o Cláudio estava bebendo. E um deles conseguiu ter a preponderância e se colou, né? Ele, perispírito, se colou no perispírito de Cláudio e ficou absorvendo aquela bebida. Depois, quando ele se deu por satisfeito, veio outro e assim também o fez. Quem estava presenciando essa cena era André Luiz e o seu orientador, porque nessa fase o André Luiz estava se preparando para passar a série André Luiz para Chico psicografar. Então ele estava vendo isso tudo para poder depois relatar, né? E os espíritos obsessores não viam eles dois, mas eles viam os espíritos obsessores. De onde a gente também conclui que os espíritos que estão numa situação inferior, eles não veem os espíritos que estão numa situação superior, mas os superiores veem a eles. Agora, todos veem a nós, porque nós estamos na carne, nós estamos um corpo denso, o corpo deles é fluídico. E os espíritos inferiores, eles não estão na mesma vibração dos outros, dos espíritos em evolução maior. Por isso que eles não conseguem ver, porque tem que ter sintonia para eles poderem se ver e se ouvir, né, através do pensamento. Então, nesse livro, nós vemos como é que, dependendo do nosso pensamento, do nosso sentimento, nós vamos estar atraindo para junto de nós as boas ou más companhias espirituais, o que vai também nos fazer refletir sobre a honestidade e sobre a integridade dos nossos pensamentos. Olha como o pensamento é um negócio sério. Não é deixa a vida me levar, não. É a gente ter responsabilidade pelo que pensamos, porque olha como é que isso vai ser importante para nós. Nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, os sentimentos decorrentes desse pensamento. Enfim,
dos nossos valores morais, porque nada fica escondido dos espíritos. Já vimos aqui que nós somos um livro aberto para eles, né? Então, como é que isso acontece? O fluido vital se expande pelo perispírito, se expande do perispírito, o fluido vital se expande fora do perispírito, espalha-se pelo fluido cósmico que está em torno de nós e, obedecendo às leis da sintonia e da atração, ele traz para juntos de nós espíritos que estão vibrando na mesma sintonia. E no plano material é o mesmo. Como eu falei, acho que falei ainda há pouco, não me recordo bem, mas se não falei, falo agora. É como quando nós botamos um perfume, né? O perfume gostoso, todo mundo que está em volta da gente sente. Ou quando a gente passa uns dias sem tomar banho, já pensou que coisa horrível? Todo mundo também sente. Que horror, não é? O odor não é do mais agradável. Então, no plano espiritual, isso vai depender da qualidade do nosso fluido. Isso chama a atenção dos espíritos que estão na mesma vibração que nós, na mesma sintonia. Então, dependendo dos nossos pensamentos e sentimentos, nós vamos estar atraindo boas ou más companhias para junto de nós. Olha a importância dos nossos pensamentos, né? Então, como nós estamos encarnados, nós podemos esconder os nossos pensamentos de outros encarnados como nós, mas dos espíritos não conseguimos, porque eles conseguem ver tudo através de nós, né? E a nossa vibração fluídica que emana de nós, eles conhecem nossos pensamentos e veem as nossas ações. Então, como já foi dito, os espíritos captam as nossas vibrações emitidas pelos nossos pensamentos e, com isso, eles podem nos ver e nos ouvir. Eles têm acesso aos nossos estados mentais mais profundos, alegrias, tristeza, desejos ocultos, nada fica escondido energeticamente dos espíritos. Não fica mesmo, né? Então, o que é que acontece? Quando nós temos por perto espíritos brincalhões e eles se sintonizam também com o nosso pensamento, se aproximam de nós, eles riem muito das nossas fantasias, das coisas que nós inventamos, das nossas impaciências, das nossas brigas imotivadas. Eles acham uma graça danada, porque muitas vezes nós temos aquelas crises de ansiedade, ficamos desesperados, queremos resolver as coisas antes do momento, porque nós queremos resolver logo e nem sempre o momento é propício, não é? Ou então nós ficamos pensando que alguém pensou mal do que nós falamos ontem e a pessoa está com raiva da gente, aí ficamos angustiados e a pessoa não está nem aí para a gente, não está nem sabendo que nós falamos nada, não é? Então, são esses estados da alma que os espíritos brincalhões riem muito de nós, achando que nós somos umas crianças realmente, né? Agora, os espíritos ainda ignorantes do bem, que nós chamamos comumente de espíritos obsessores, eles procuram nos desencaminhar do bom propósito e nos envolve com maus pensamentos, com maus sentimentos e nos procuram nos levar para adotar decisões erradas. Tá? Eles estão ali para nos tirar mesmo do bom caminho. Esse tipo de companhia desses espíritos é uma das formas mais comuns de processos obsessivos que nós podemos estudar depois numa outra oportunidade. Agora, já os bons espíritos, né, que estão ali perto de nós, o que eles fazem? Eles procuram nos sensibilizar para o bom caminho. Eles procuram nos mandar boas intuições, bons pensamentos, procuram nos ajudar o tempo todo. Eles ficam chateados quando nós incidimos nos nossos defeitos, entendeu? Em vez de procurar nos melhorar, eles ficam realmente chateados com a gente. Então, diante disso tudo que estudamos até agora, fica aqui a pergunta: como é que nós podemos nos preservar das más influências espirituais e manter os nossos espíritos em boas vibrações? Aí, o remedinho é composto de 4 itens, quatro ingredientes nesse remedinho. Primeiro deles, a prece. Segundo, a prática das boas ações.
Terceiro, a reforma íntima que Jesus tanto espera de nós. E 4, os pensamentos sempre voltados para coisas boas, voltados para os bens. Esse conjunto de ações, ele forma o veículo que vai nos conduzir aos bons espíritos, que nos aproxima deles e que vai nos blindar contra os maus espíritos. O primeiro deles, que é a prece saída do fundo do nosso coração com aquela força, com aquela fé, com aquele amor. Olha, ela é um elo de ligação maravilhoso entre nós e os bons espíritos. E quanto mais sincera for a nossa prece, mais alto ela chega, abrindo uma espiral de força, de vibrações positivas e sutis que atrai para junto de nós espíritos que nos querem bem, espíritos que são nossos amigos e que vão nos ajudar naquela dificuldade para a qual nós estamos pedindo socorro. Então a prece, gente, ó, é uma ligação maravilhosa com o plano superior que nós não podemos abrir mão dela. Eu sou fã número 1 das preces. Quando eu estou com algum problema, seguro logo ali na mão de Deus, seguro nas mãos de Jesus e peço socorro. E o socorro vem. Nem sempre é o que a gente quer, mas sempre é o que nós precisamos. Temos que ter também razão sobre isso. Aí, sobre a prece, eu me lembrei aqui de destacar para vocês aquele momento que André Luiz está no umbral. Lembra que ele está no umbral e ele não conseguia contato com ninguém para o ajudar, só aqueles espíritos o assediando, chamando ele de suicida e fazendo tanto mal a ele, né? E ele se dizia espírita, ele se dizia ateu naquela situação de encarnação que ele teve. Então ele ficou ali angustiado anos e anos no umbral sem conseguir lograr uma ajuda. Até o dia que o desespero foi tão grande, chegou no auge, no auge. Aí o que ele fez? Ele orou com sinceridade, com desespero. E aí o que aconteceu? Logo que ele orou, do lado dele apareceu Clarencio, que era o espírito protetor dele, que ficou tentando o tempo todo fazer contato com ele e não conseguia, porque ele não enxergava, ele estava noutra vibração e noutra sintonia. A prece conseguiu elevá-lo e fazer com que ele chegasse até Clarencio e visse Clarencio do seu lado, que logo providenciou o socorro e o levou para o nosso lar, onde ele foi tratado, se medicado, se curou dos problemas que tinha e logo em seguida começou a se preparar para a grande tarefa que lhe foi confiada de escrever esses livros da série André Luiz com o Chico Xavier, né? Bom, outro ingrediente desse remédio é a prática das boas ações, que elas são necessárias para fortalecer o nosso espírito através da caridade. Gente, a caridade é uma maravilha. Onde está a caridade, que é o lema da nossa doutrina? Fora da caridade não há salvação. Onde está a caridade, a prática das boas ações? O obsessor não fica. Eles, ó, saem fora. Eles não gostam desse ambiente. E tem mais um detalhe: não podemos perder uma só oportunidade de fazer o bem, né? Porque o bem está lá fazendo uma chancela no nosso perispírito. Nunca podemos perder a oportunidade de fazer o bem, porque esse será o nosso passaporte quando nós estivermos lá de lá. Quem disse isso para nós foi Berenice Gonçalves, numa das mesas mediúnicas do Eurípides Barçanufo, há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Então, esse conselho dessa querida, nós devemos seguir sempre, porque ela era um espírito que sabia das coisas. Bom, assim nós vamos nos preparando cada dia mais e aprendendo a fazer a nossa reforma íntima. Não somente assistindo palestras, recebendo passe, tomando água fluidificada,
estudando a doutrina, mas, sobretudo, colocando em prática diariamente aquilo que nós aprendemos na codificação, né? Um outro ponto ainda a ser considerado é a manutenção do pensamento em coisas boas, em constante elevação. Quando vier um pensamento ruim, vamos logo substituí-lo por pensamentos bons. Vamos procurar afastar aquilo ali e substituir imediatamente por um bom pensamento. Os bons pensamentos têm que estar sempre. Acontece todo mundo. A gente está pensando, o pensamento é assim como se ele fosse uma. Às vezes ele é uma roda que desce o morro, ou às vezes é um balão de gás que nos leva lá para cima. Nós temos que puxar o balão para baixo e se trazer de volta aquela roda, para poder colocar no nível onde nós estamos e manter os pensamentos elevados, não é? Substituir por pensamentos bons. Assim, pelas leis de atração e sintonia, nós vamos estar sempre atraindo para junto de nós forças positivas e benéficas, pois estaremos com o nosso perispírito em vibração elevada. Não nos esqueçamos disso, pensamento, a força do pensamento. Então, ó, prece, pensamento elevado, atos voltados para o bem, reforma íntima, é equação certa para que nós tenhamos sempre boas companhias ao nosso lado, que são os espíritos vejam que nós somos sérios, que nós queremos melhorar e se empenhem em nos ajudar a nos desenvolver e a melhorar cada dia mais. E sobre isso, sobre sintonia, nós temos esse livro aqui também, ó, Reencontro da Vida. Reencontro com a Vida, de Valdo Franco. Esse aqui é por Manuel Filomeno de Miranda. E ele diz assim, sintonia elevada. Toda e qualquer concentração mental emite vibrações equivalentes ao teor de que ela se reveste, de que se reveste o pensamento em fixação. Vou repetir. Toda e qualquer concentração mental emite vibrações equivalentes ao teor de que se reveste o pensamento em fixação. Conforme o seu conteúdo, direciona-se para campo semelhante com o qual sintoniza, passando a aurir energia correspondente que lhe aumenta a capacidade de irradiação. Em face de tal resultado, o homem lúcido edifica-se mediante o cultivo de ideias elevadas, graças às quais afina-se com as fontes inexauríveis da vida. E mais adiante. À medida que se amplia o tempo de sintonia superior, ou seja, quanto mais tempo nós conseguimos ficar com o pensamento em coisas boas, alarga-se o campo de receptividade, proporcionando o registro já não exclusivo de pensamentos, mas também de percepção da vida em abundância, em diferente expressão daquela material que é vivenciada. E depois, mais adiante. A sintonia superior é indispensável para a erradicação dos compromissos perturbadores, dos hábitos perniciosos, dos instintos primários que se fazem substituídos pelas expressões de nobreza, de honestidade e de bem-estar que lhes são habituais. O pensamento é, portanto, o veículo vigoroso que conduz o espírito à sintonia com a faixa de que se constitui e ao campo vibratório de energia que capta. Pensar bem para agir melhor é o desafio do momento que aguarda a decisão moral dos indivíduos, ou seja, está nas nossas mãos, né? Então, do jeito que nós estamos atualmente, vivendo uma fase tão complexa, né? Tão difícil, podermos ter a consciência de que necessitamos estar com o nosso pensamento elevado, pensando coisas boas, não permitirmos que notícias sem nenhum sentido, fake news, coisas bárbaras, cheias de maldade, que todo o tempo estão sendo bombardeadas sobre nós, sejam fruto de pensamentos ruins da nossa parte, nos puxando para baixo, afastando-nos do bom caminho, afastando-nos dos bons espíritos. Então, meus queridos irmãos, vamos ter muito cuidado com o nosso pensamento, vamos lutar, sempre que chegar um pensamento ruim, vamos afastá-lo e
substituí-lo por boas ideias, por bons pensamentos, por coisas positivas que farão com que nós ficamos blindados contra esses espíritos ainda ignorantes no bem e que nos aproximemos dos nossos amigos, dos espíritos que gostam de nós, que torcem por nós e que estão ali, ó, felizes de nos ver atender ao chamado de Jesus através do seu evangelho e procurarmos evoluir cada dia mais. A reforma íntima só depende de nós também. Ela é difícil? É difícil, mas não é impossível. Como eu já falei antes, se Jesus nos pediu para fazer, é porque pode ser feita. Só depende de nós. Então, encerrando o nosso estudo da noite de hoje, que eu espero que tenha sido compreendido e que tenha sido muito bom para todos, muito útil, né? Deixo mais uma vez o meu agradecimento aos irmãos do Núcleo Chico Xavier, a todos os queridos aí do Anil, uma saudade imensa. Eu estou longinho de vocês, mas o coração está sempre perto. E pedindo ao nosso Mestre Jesus que envolva essa casa tão querida em vibrações maravilhosas, sempre de amor, de união, de paz, de companheirismo e fraternidade. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e estejamos juntos na próxima vez, se Deus quiser. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite.